A seguir, IIGD Irajá. Irmãos, as coisas de Deus são apresentadas da forma mais simples. Mas muitas vezes, as coisas mais profundas estão exatamente nessa simplicidade que as pessoas não prestam atenção. Às vezes é uma pregação simples que vai mudar a história de uma pessoa. Eu vou te falar de uma pregação meio estranha, engraçada, engraçadíssima. E isso aconteceu aqui no Rio de Janeiro, em alguma igreja. E não vou dizer onde, mas vou te dizer o fato. Muito engraçado, interessante. Uma mulher orava, para você ver como o Espírito de Deus trabalha quando a pessoa é sincera, mesmo nas coisas mais simples e absurdas. Não tem tanto a ver com o que nós estamos vendo hoje, mas tem a ver com a simplicidade de dar ouvidos à palavra de Deus. Uma senhora orava pelo marido para ele se converter anos, mas ela orava quase que angustiosamente porque ele não se convertia. E quando ela resolveu descansar um pouco, afrouxar um pouco aquela tensão, um certo dia o marido de férias virou para ela e falou assim: você está cansado, você está trabalhando muito, vou te levar na sua igreja. Quando ela escutou aquilo, ela gelou, porque era uma terça-feira, e na terça-feira quem fazia os cultos era um novato, um evangelista novato. Não tinha muita experiência de pregações, não tinha lá muita inspiração. Bom, enfim, nem conhecimento nem inspiração, mas era muito sincero. E o pobrezinho passou o dia, nem um obreiro apareceu para ajudar. E o pobrezinho vai à igreja, corre, faz o culto, e vai lá dentro, frita um ovo e come um pão com ovo, e volta para fazer o culto. E quando ele volta para fazer o culto, essa senhora, quando ele disse: vou te levar na tua igreja, ela falou: Senhor, não deixe ele entrar. Senhor, ela orou anos para ele entrar na igreja. Ela pediu: Senhor, não deixe ele entrar. Porque hoje é o evangelista que vai pregar. E ele vai à igreja, tirou o pó não sei das quantas, e ele fritou para comer, porque não tinha ninguém para fazer comida, ele não pôde sair para comer. Bom, resumindo, ele chega, arruma a gravatinha, corre para o altar com a Bíblia dele, e quando ele olha o relógio, tinha passado 10 minutos, ele ficou apavorado, e ele abriu a Bíblia, onde ele abriu, meteu o dedo dele: que nasceu, que viveu, que morreu, que nasceu, que viveu, filho de fulano, que nasceu, que viveu, que morreu, que nasceu, que viveu. Vocês estão vendo? A vida é essa: nasce, morre, e depois é céu ou inferno. Foi a pregação dele. Que nasceu, que viveu, que morreu, que nasceu, que viveu, que morreu, e a vida é essa, e depois parte e morre mesmo, e vai para o céu ou para o inferno, para onde você quer ir, porque sem Jesus ninguém vai para o céu. E faz a hora agora, vamos orar, e pai, expulsa demônio, e está abençoado, e deixa eu abençoar a tua família, e vá na paz, e culto de 1 hora, e foi embora. O homem foi calado, e ela gelava. Ela pensou, ela falou: meu Deus, que panorama, meu Deus, que cartão, ele nunca mais vai querer voltar na minha igreja, estou perdida, meu Deus, Senhor. Ela dentro de si, ela pensava: Senhor, eu orei tantos anos para isso, Senhor, que nasceu, que viveu, que morreu, para isso, Senhor, eu orei tantos anos para isso, para ele escutar isso, Senhor. Ele em silêncio estava, em silêncio ele ficou, foi para casa, não deu uma palavra. Vai escutando. Ela chama ele para jantar. Não estou com vontade. Meu Deus, vai ter briga, ele vai brigar comigo. Vai escutando. O que eu vou fazer da minha vida, meu Deus? E ela enrolando para não deitar, porque ela pensou que ia escutar um monte de coisas. E ela enrolando, e faz uma coisa e faz outra. E aí ele pega no sono, e ele está de férias, e no dia seguinte ele acorda, ele não fala nada, ele passa o dia, ele faz uma coisa, cuida do cachorro, e vai aqui, vai ali, vai comprar não sei o quê, e ele não fala nada.
Quando foi a noite, ela está na cozinha, ela, meu Deus, dia do meu culto, o pastor vai estar lá. Ah, Senhor, quarta-feira, meu culto, Senhor. Senhor, ele não vai nem deixar eu ir, Senhor. Está ela na cozinha, ele chega. Ô mulher, o que você está fazendo aí que você não se arruma? Você não vai para a igreja hoje? Ela falou, meu Deus. Ela falou, eu estou atrasada, né? Vai logo pro banho, mulher. Vambora, bora para a igreja. Vambora. Você não escutou? Você não escutou? É isso mesmo, nasce, vive e morre, eu quero é o céu. Eu quero é o céu. E já foi disposto a aceitar a Jesus e aceitou naquela quarta-feira, que nasceu, que viveu, que morreu, que nasceu, que viveu. Isso aconteceu aqui no Rio de Janeiro. Pois é, irmãos, e a pessoa fica pensando, como é que eu vou prosperar? Tadinho, Deus é tão pobrezinho, né? Por que não escuta? Escuta Deus. Ele vai te tirar do caminho, ou do desvio onde você entrou, e vai te colocar no caminho da verdadeira prosperidade. Prosperidade vem da mão de Deus. Por que meu casamento não toma um novo rumo? Por que não escuta? Por que não participa do culto ou dos cultos, quando a palavra vai trabalhar e limpar no casamento? Por que não dá atenção? E aí o lodo continua, a lama continua. De repente o vaso é bonito por fora, mas que beleza, que trabalho, que ornamento. Mas por dentro só tem lodo, meu irmão. É lodo, é lama. E é o que joga para fora. Mateus 12. Bom, o que aconteceu agora? Que Jesus está diante dos fariseus, que estão dizendo que ele expulsou o demônio e curou o homem pelos poderes de Beelzebu. Quando se atribui, irmãos, aquilo que vem da Bíblia, que vem da palavra de Deus, claro e cristalino. Quando a pessoa diz não é bem assim, cuidado. Cuidado, porque infeliz de quem se levanta contra Cristo. Jesus é a palavra, Jesus é o Criador. Infeliz de quem se levanta contra Deus. Foi o que aconteceu com eles. Dá uma olhadinha aqui no versículo 31. Aqui mesmo, Mateus 12, 31. Portanto, eu vos digo que todo o pecado e blasfêmia se perdoará aos homens, mas a blasfêmia contra o Espírito Santo não será perdoada aos homens. E se qualquer disser alguma palavra contra o Filho do Homem, ser-lhe-á perdoado. Mas se alguém falar contra o Espírito Santo, não lhe será perdoado, nem neste século. Pastora, sim, irmãos, eles atribuíram a Satanás o milagre que Jesus operou naquele homem. Vou repetir, eles atribuíram a Satanás o milagre que Jesus operou nesse homem. Uma pregação pura da palavra de Deus. Infeliz quando a pessoa diz, não é bem assim não. Você diz, isso aí é um pregador endemoniado, encapetado. Meu irmão. Aquele vizinho, aquilo ali é do diabo. Deus não criou o ser humano para o diabo. Não diga que seu vizinho é do diabo. Ele não é do diabo, ele pode até estar possuído, mas ele não é do diabo. Deus não o entregou ao diabo. Se Jesus entrar na vida dele, a primeira coisa que Jesus faz é expulsar o demônio. Se ele abrir o coração, a primeira coisa que Jesus faz é lavar aquele jarro, aquele vaso. Não adianta pedir uma nova forma, se não lavar primeiro o jarro. E aí, Jesus examinou esses fariseus, ouviu o que eles falavam por dentro deles e uns com os outros. Foi aí que Jesus abriu a boca no 33.
Ou dizei que a árvore é boa e o seu fruto bom, ou dizei que a árvore é má e o seu fruto mau. Porque pelo fruto se conhece a árvore. Raça de víboras, como podeis vós dizer boas coisas sendo maus? Pois do que há em abundância no coração, disso fala a boca. Dá uma paradinha aqui. Do que há em abundância no coração. Todo mundo pensa, irmãos, que as palavras saem do raciocínio lógico perfeito em todo o tempo. Claro que nós podemos falar do que pensamos, sem dúvida nenhuma. Oh, filosofia diz isso, né? Eu penso, eu falo, eu penso. Se eu penso, eu existo, se eu existo, eu penso. Se eu existo, eu falo, se eu falo, eu existo. Quando você encara a palavra de Deus, Jesus diz, olha, a boca fala que o coração está cheio. O que acontece, irmãos, quando um casal, marido e mulher, brigam e um ofende o outro? Seu isso, blá, 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 blá. A boca fala do quê? Do que o coração está cheio. Por que encheu o coração dessas coisas? Sério. Eu falo por que as pessoas se enchem de coisas que ficam muitas vezes escondidinhas lá dentro, e no momento estratégico de uma briga, de uma discussão, jorram coisas, falam coisas que nunca falaram antes. Pessoas dizem assim, não conheço, desconheci. Eu não sabia que era daquele jeito, eu não sabia que ia falar aquilo. A boca fala do que o coração está cheio. Você vê, por exemplo, os casais, né? Quando as pessoas se conhecem, se atraem e passam a gostar um do outro, aí começa aquele jeitinho carinhoso, né? Que acontece muito no namoro, no noivado e no início de um casamento. Vocês já viram que no início de um casamento, eu sempre digo que os bichos são sempre no diminutivo. Eles são sempre pequenininhos. Meu benzinho, meu chuchuzinho, meu gatinho, né? Sim ou não? Meu gatinho, minha gatinha. É ou não é? Não? Sim ou não? Vamos lá? E aí quando casa, sua anta, ué, cresceu? Sua burra, seu cavalo, mas por que cresceu tanto, meu Deus? Sua vaca, puxa, mas vem cá, não era meu bichinho, meu chuchuzinho? Pois é, aí quando passa um tempinho os bichos crescem e ficam assim, aí não dá. Pois é, Jesus disse, olha, a boca fala que o coração está cheio. Nós temos de ver, são dois fatores. O fator externo, mas o outro é interno. O que nós concebemos dentro de nós? Sim, o que nós concebemos? O que surge dentro de nós? Surgem pensamentos, vontades, mas surge a raiva. Soma a raiva com o linguajar do mundo. Misericórdia. Tem gente que você pensa pela aparência que a pessoa é santa, Caramba, quando você vê essa pessoa com raiva, você diz, meu Deus, até palavrão saiu daquela boca. A boca fala do que o coração está cheio. Por isso que os fariseus disseram para Jesus que ele tinha demônio. É muito fácil julgar as pessoas pelas aparências. Você não sabe o que está dentro delas. Você não sabe o que está dentro de mim, eu não sei o que está dentro de você. Você não sabe o que está dentro do seu pai, o que o seu pai tem dentro dele e o que ele vê, o que ele sabe de dentro de você. Quando eu escuto falar que um pai estuprou uma filha, violentou uma filha, eu logo imagino quantas vezes ele olhou aquele corpinho e desejou. Por que ele não se lavou daquela podridão que estava surgindo dentro dele? Por quê? Por que tem tanto cristão, irmãos, envolvido com pornografia? Diz assim, essa semana mesmo, já recebi alguns e-mails de mulheres, e uma delas apavorada e dizendo que o marido só assiste pornografia no computador. Ela pegou o computador dele aberto e estava num site de pornografia. Por quê? Porque tem prazer em colocar os olhos naquilo. Pelo lodo que está dentro.
pelo lodo que está dentro. Ele não precisa falar, mas o lodo está lá no fundo da caixa d'água. Às vezes você bebe a água que está... Você foi num prédio, teve sede, bebeu a água, você viu um filtro. Mas se você subir no prédio e olhar a caixa, você vai ficar apavorado. Porque tem lá 1 palmo de lodo. A caixa não é lavada há 30 anos, há 40 anos. Mas a água que está acima parece que está limpa. Quando a água que está acima do lodo, porque aquele lodo está parado. Até que alguém deu uma remexida. Pois é, os sites remexem o lodo e a podridão. E é por isso que tem muita gente dentro das igrejas que tem uma aparência bela e religiosa, mas Jesus conhece o coração. Depois, irmãos, não se sabe por que pessoas nunca são curadas, nunca prosperam, nunca vencem. Você diz, por quê? Aí a culpa está em Deus, a culpa está na igreja, a culpa está nos pastores. Irmãos, Tem gente que põe a culpa dos seus fracassos nas igrejas, põe a culpa das suas derrotas nas igrejas. Agora todo mundo tem uma Bíblia. Por que não lê a Bíblia? Por que não enxerga o que está na Bíblia? Volta para o versículo de número 35. Vamos juntos? Todo mundo em voz alta. O homem bom tira boas coisas do seu bom tesouro, e o homem mau do seu mau tesouro tira coisas más. Mas eu vos digo que de toda palavra ociosa que os homens disserem, hão de dar conta no dia do juízo. Dá uma paradinha. Misericórdia. Eu vou ler de novo o versículo 36. Irmãos, lembrando, palavras de Jesus, tá? Foi Jesus quem falou. Foi o nosso Criador. É o nosso Criador que está dizendo isso aqui. E está falando comigo e está falando com você. Mas eu vos digo que de toda a palavra ociosa que os homens disserem, hão de dar conta. Se só uma palavra ociosa, o que é uma palavra ociosa? Sem sentido. Sem sentido. Não falou uma palavra que edificasse, não deu uma palavra de correção, não deu uma palavra de instrução, não estava ensinando nada, estava simplesmente jogando conversa fora. Palavras ociosas. E você pode imaginar quem fala mal do outro? Uma pessoa que vive para falar mal do vizinho, o vizinho é encrenqueiro, o vizinho briga, o vizinho faz, o vizinho... Ele não tem Jesus, ele não tem Jesus, ele é uma caixa d'água cheia de lodo. Ele precisa ser lavado, mas não tem ninguém para lavar. Não tem ninguém para lavar. Ninguém. Lavar uma caixa Você já lavou uma cisterna? Eu, quando criança, lavei. Sim. Morei numa casa que era da minha avó, tinha uma cisterna. Eu e meus 2 irmãos fomos lavar as cisternas. Eu, mais velho, e o do meio. O do meio não aguentou não, saiu logo. Muito abafado. Aí meu irmão mais velho não deixou eu entrar, eu fiquei do lado de fora. Ele lavava, suspendia o balde, eu pegava e jogava na rua, no ralo. Pegava e jogava lá fora. Pegava e jogava. E ele, tadinho, meteu o escovão lá. Aí disse assim, abre o registro. O registro tentava. Quando a água batia assim, saía num cano grosso, espirrava nele, ainda tinha lama. Aí metia a vassoura. E aí? Ele tinha um tampão que abria para jogar aquela água. O grosso mesmo tirou no balde. Senão ia ficar ali o dia todo. E aí? Até que a última água que bateu ficou limpinha, ele saiu. Aí que ele fez? Tampou, depois que saiu tudo saiu. E aí abriu lá. Caramba, a gente viu o fundo, limpinho. Maravilhas. Agora a caixa está limpa, a cisterna está limpa. Por quê? Porque o fundo está limpo. O fundo está limpo. O negócio é o que está lá no fundo, meu irmão. O negócio é o que está no fundo, que sai na hora da raiva, que sai na hora da conversa torpe. Esse é o problema. Então, de toda palavra ociosa. Por quê? Porque, aí o versículo 37,
Vamos juntos? Porque por tuas palavras serás justificado. Ufa! Agora, irmãos, o desfecho disso. 1 Coríntios capítulo 6, versículo 10. Quem vai ler comigo? Vamos juntos, assim, ó. Não erreis, nem os devassos, nem os idólatras, nem os adúlteros, nem os efeminados, nem os sodomitas, nem os ladrões, nem os avarentos, nem os bêbados, nem os maldizentes, nem os roubadores. Maldizente não vai entrar no céu? Maldizente não vai entrar no céu? Então, meu irmão, quando alguém começar a falar mal de alguém, aquele vizinho é um bandido, aquele é um sujo, aquele é um porco, sai de perto, meu irmão. Você diz, ó, você quer se sujar? Eu já me limpei, dá licença. Alguém começar a falar mal de um pregador, meu irmão, você quer se sujar? Eu já me limpei, dá licença. Sai fora, meu irmão. Você está tantos anos dentro de igreja, lutando tanto pela tua salvação. Você luta pela sua família, você luta pela sua prosperidade, você busca pela sua cura. Meu irmão, chega. Tá aí o porquê muita gente não consegue uma bênção de Deus. Por quê? Porque aborrece a Deus. Porque não obedece, porque não faz o que Ele manda. Está tudo na Bíblia. Como as pessoas gostam de se sujar. Como gostam de juntar grupinhos. Você já ouviu falar da Rádio Corredor? Nunca ouviu falar? Rádio Corredor? Passa pelos corredores de uma empresa na hora do almoço. Passa pelos corredores de uma escola, de um colégio na hora do almoço, quando os professores se encontram. Também tem a Rádio Calçada. Os vizinhos se encontraram na calçada. E dois se encontraram e estão falando mal de um outro vizinho. Para, meu irmão, não se suja. Para. É por isso que muita gente não sobe na vida, não vence. Por quê? Porque a bênção vem de Deus. Deus não vai abençoar quem não escuta. Os fariseus se arrebentaram. Jesus disse, raça de víboras, hipócritas, sepulcros caiados. E aí, ele falou o que é a verdade. Jesus nunca mentiu. Jesus nunca inventou, Jesus nunca floreou. De repente nós somos esses hipócritas e não estamos enxergando. Então vamos acordar. Quando tiver uma reunião de consagração, quando tiver uma vigília de consagração, olha, vigília da humilhação. Esta semana um senhor me perguntou, eu falei, irmãos, vamos fazer uma meditação nas palavras de humilhação. Um membro da igreja veio me perguntar, por que precisa fazer meditação em parte de humilhação? Se o senhor não precisa, não faça. Eu preciso. Eu sei que eu preciso. Foi a minha resposta. Se o senhor acha que não precisa, então o senhor não faça, mas eu preciso. Eu preciso me humilhar aos pés de Jesus. Porque Ele garante que quem se humilha, Ele exalta. E eu não quero sofrer. Então você vê as perguntas que fazem dentro da igreja. Meu irmão, não é uma brincadeira. Quer ser maldizente? Seja. Não venha me chamar para eu somar. Porque chega. Tá sujo? Se suja. Tá limpo? Limpa, meu irmão. Amém, igreja? Isso está no Apocalipse. Apocalipse 22, 11. Dá uma olhadinha. Quem lê comigo? Quem é injusto, faça injustiça ainda. Quem está sujo, suje-se ainda. E quem é justo, faça justiça ainda. E quem é santo? O membro me perguntou, por que eu preciso fazer meditações de humilhação? Eu preciso. Você precisa? Igreja Internacional da Graça de Deus, Avenida Monsenhor Félix, 1120, Irajá.